E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu queria fazer esse vídeo, vou mostrar as diferenças entre o UP TSI e o T-Cross 200 TSI câmbio manual. Esse aqui é um Move, ele é 1718, peguei ele quando a Volks lançou essa versão com facelift. Ele tá com 40 e poucos mil km, e eu vou começar mostrando algumas diferenças internas entre os carros. Vou falar de alguns detalhes que às vezes a pessoa não percebe numa primeira vez, assim, num olhar mais atento. Por exemplo, o porta-luvas do UP é mais simples. Quando você abre, ele despenca, assim. No T-Cross não acontece isso. O freio de mão também. Você libera, ele despenca. Não tem aquela molinha, aquela suavidade para baixar. O que mais? Luz de cortesia, aqui não tem. Lá no outro carro tem. Farol automático, aqui nessa versão. Existem modelos do UP que eu sei que tem farol automático. Esse aqui não tem. Esse aqui é um Move. O que mais? O ar-condicionado, ele é manual nos dois casos. E esse aqui, essa parte de você ajustar a recirculação do ar, é mecânica. Você tem que escolher de qual lado aqui, movimentando essa alavanca. E então fica fixo do lado que você quer. E convém de vez em quando você deixar um pouco aberto para que não dê mau cheiro no sistema de ar do seu carro. O que mais que eu me lembro? Deixa eu ver. Obviamente que tem diferença de espaço interno. O T-Cross é um carro maior, mais largo. O espaço para os joelhos no banco de trás é uma diferença grande, né? Mas o UP não é um carro apertado, é um carro que você vai bem no banco da frente, ele é bem espaçoso. Eu tenho 1,82 m de altura e pessoas até bem mais altas do que eu vão confortavelmente. E uma outra diferença que eu acho que é interessante é a questão da ergonomia, assim, porque o UP, os dois carros têm a alavanca no padrão Volkswagen, a alavanca mais ou menos curta, assim, baixa, né? Mas no UP a alavanca ela é mais baixa e ela está numa posição um pouco mais para frente, que é uma posição que me agrada mais. No T-Cross a alavanca está um dedinho mais alta e um pouquinho mais para trás, assim. Então, em relação à ergonomia, assim, enfim, claro, você ajusta, no T-Cross tem uma questão adicional, que é a regulagem de distância do volante. No UP ele só regula para cima e para baixo. No T-Cross tem esse conforto de regular para frente e para trás. E isso até em viagens é bom, quando você quer variar um pouco a posição. Mas a ergonomia do UP eu acho muito boa, especialmente a posição da alavanca bem baixinha e numa distância muito boa, assim. Claro, eu estou acostumado com esse carro há mais tempo, então tem sim diferenças, não são carros idênticos. Não é porque é a Volkswagen que é tudo igual, assim. O interior não é o mesmo e você senta e percebe um pouco a diferença. Às vezes num primeiro contato, num test drive muito rapidinho, esses que dão uma voltinha no quarteirão, não é suficiente para ter todas essas impressões. Mas enfim, tem bastante detalhe que muda de um carro para o outro. Vamos ver um pouco do outro carro e falar também de desempenho, conforto e outras coisas. Beleza, vamos lá. Aqui no T-Cross, esse aqui é o 200 TSI. Vou deixar a porta aberta para ficar melhor. Ele é o 200 TSI câmbio manual. Ele é 1920, né? Eu peguei ele em novembro de 2019. Está com 4.422 km, então já foi suficiente para conhecer um pouco do carro. E vamos ver então as diferenças que eu comentei, né? O porta-luvas, você abre, ele desce suavemente. O freio de mão também você solta, ele é mais suave. Aqui tem uma luz de cortesia, quando você abre aqui, tem essa diferença. Também tem porta-óculos aqui. E tem, enfim, porta-óculos eu nem uso muito, porque como eu estou habituado a deixar o óculos no porta-objetos na porta, eu deixo sempre do mesmo lado, que aí eu não me confundo. Aqui está o câmbio manual. Eu vou fazer um outro vídeo explicando por que eu gosto de câmbio manual, quais são as diferenças, quais são as vantagens. Tem muita coisa bacana sobre câmbio manual. Já tive carro automático, já tive DSG. Posso comentar então as diferenças que eu percebo entre câmbio manual e automático. Isso eu vou fazer num outro vídeo. Esse aqui é 6 marchas, isso dá diferença. E eu vou comentar essas diferenças. O que mais? Farol automático. A mídia com a telinha. Essa aqui é a opcional que vem nesse T-Cross, que era sensor dianteiro, a mídia com tela e câmera de ré. O UP só tem sensor de ré, que para mim é suficiente. A câmera de ré é um mimo, assim, bacana, mas para mim o essencial é o sensor. E o ar-condicionado, como eu comentei aqui, é um botãozinho que ele volta
Ele vai e volta na recirculação automaticamente. O que mais? Ele tem mais airbags, tem controle de estabilidade que o Up não tem, essas coisas todas que eu comentei. Deixa eu ver agora se eu falo um pouco sobre desempenho e conforto também, a sensação de estar nos dois carros. Cara, não é porque tem o mesmo motor e é do mesmo fabricante que vai dar na mesma. São carros bem diferentes. Você fala, o Up é mais leve. Por outro lado, diz, o T-Cross tem 128 cavalos, é mais potente. O Up tem 105 cavalos. Isso original de fábrica. Mas não é só questão de peso e potência. A minha sensação, eu não vou fazer teste de arrancada, de velocidade, porque eu não tenho nem como mensurar essas coisas. A sensação é muito boa nos dois carros. Tem bastante torque. No câmbio manual você controla, você se diverte com o carro. Só que tem diferenças. O Up, ele é perceptivelmente um carro menorzinho. Então no trânsito, no dia a dia, você vai com ele mais fácil assim nas vias que são mais apertadas, nas faixas mais estreitas, assim. Tem uma agilidade que o Up proporciona por ser um carro menor, que só quem está acostumado com um carro pequeno conhece e percebe, assim. Quem está acostumado com um carro grande, ou carro largo, carro médio, né? Esse aqui não é um carro tão grande assim, mas é um carro mais largo, assim. E a diferença de largura faz diferença no dia a dia, assim, no trânsito. Quando você quer um pouco mais de agilidade e anda em lugares com trânsito muito carregado, faz sim alguma diferença. E eu percebo isso no Up, como é confortável andar com um carro menorzinho. Tem outras questões interessantes em relação ao Up. O diâmetro de giro é muito bom e por ele ser muito pequeno, ele cabe em vagas absolutamente pequenas. Então sempre que você estaciona numa vaga muito pequena com o Up, você dá um sorriso e fala, essa aqui para mim tá fácil, outros carros não entrariam. E acontece isso várias vezes comigo. E enfim, você vai percebendo então, quando dirige carros tão diferentes, que tem muita diferença, apesar de ser essencialmente o mesmo motor e a mesma proposta de câmbio manual, de bastante torque em baixa rotação e bastante economia de combustível também. Outras diferenças que eu percebo em relação à potência e desempenho, para mim são muito parecidos, mas tem algumas diferenças assim. Esse aqui tem 6 marchas, o Up tem 5 marchas, e por conta disso o escalonamento é obviamente diferente. Então no Up você tem a sensação de que as marchas são mais longas, e de fato são mais longas. A segunda e especialmente a terceira no Up são bem longas, assim. Em segunda vai até 90 se quiser, em terceira no Up vai a 150, 160. Então, são marchas longas, assim. Teoricamente, se você anda tranquilo numa cidade, 5 marchas é mais do que suficiente, assim, sabe? Para você não trocar muito de marcha. E até requer um pouco de adaptação, porque quem vem de carros mais antigos, que tinha câmbio muito curtinho, até estranha um pouco. Você tem uma primeira longa, segunda longa, você tem que meio que se adaptar a dirigir um carro como o Up, porque muda um pouco o chip, assim. Você tem que se acostumar com essa relação de marchas um pouco diferente. Não é questão de que é pior ou melhor, é diferente, assim. As marchas longas são boas para o dia a dia, porque você, no trânsito urbano, trabalha muito em segunda, terceira, não fica trocando tanto de marcha, e eu acho isso bem agradável, assim, para o dia a dia. Aí vem uma outra discussão, que é assim, então um câmbio de 6 marchas é ruim, porque tem que trocar mais de marcha do que um câmbio de 5 marchas. E eu acho isso bastante relativo, porque teoricamente sim, você tem que trocar mais marchas, porque elas são mais curtas. Então no Up, quando eu estou em terceira, esse aqui teoricamente eu já estou em quarta, em determinada velocidade, assim. Por outro lado, quando você está fazendo uma serra, você tem as marchas mais próximas, você tem mais margem de trabalho, assim, entre segunda, terceira, quarta, você vai com escalonamento melhor, assim, para determinadas situações, assim. Então tem prós e contras nos dois tipos de câmbio, no de 4, no de 5 marchas e no de 6 marchas. Cada um tem seus prós e contras, assim. Acabei de lembrar outro detalhezinho, que o Up na versão de entrada não tem. Deixa eu conseguir focar aqui, peraí. Que é a variação de limpador de para-brisa, assim. Esse aqui tem essa variação. Então, assim, terminando de falar sobre o câmbio, para quem procura esportividade, para quem procura, né, é lógico que um câmbio de 6 marchas é bacana, porque você vai ter as marchas crescendo, você vai ter as marchas mais próximas, você vai ter, enfim, mais controle no giro que você quer, não vai ter uma distância tão grande entre um giro e outro. Mas os dois são excelentes carros para uso civil, assim, uso normal.
e não tem muito mistério assim de que é melhor ou pior assim. E tem diferenças, óbvio, em desempenho, assim, porque o T-Cross é um carro mais alto, assim. Então ele tem mais rolling, ele tem mais balanço em estrada, assim. É um carro que anda bem na estrada, lógico. Hoje em dia o acerto dos carros é muito bom, não é um carro... Algumas pessoas que preferem sedãs falam assim, ah, não, carro alto, SUV, não tem estabilidade, não faz curva, mas... Não faz curva a qual velocidade? Qual curva? Em qual autódromo? Ou em qual estrada? Assim, para uso normal, numa estrada, você vai super bem num carro como esse. E é bem confortável, mas ele é um carro nitidamente mais alto que o Up. O Up não é um carro baixo, ele tem 1,50 m de altura, se não me engano. É um carro altinho também, gosto muito dele por ele ser altinho, por ele não ser nem tão alto nem tão baixo. E o T-Cross é outra pegada, assim, de carro mais largo, enfim... Acaba que eu tenho a sensação de que o T-Cross é mais um carro de passeio e o Up, se você procura apimentar um carro, lógico que você pode ter um carro médio, um carro grande, mais apimentado, com mais potência, enfim. Mas obviamente é um carro de passeio, não é um carro de corrida e os dois são muito agradáveis, eu gosto dos dois. E as diferenças de desempenho para mim são bem pequenas, assim, porque um é um pouco mais potente, mas também é mais pesado. Um é um pouco mais baixo e mais estreito, outro é mais largo, mas na prática, no dia a dia, os dois andam super bem e é difícil dizer num autódromo, numa estrada, qual andaria mais rápido, não sei. Talvez porque em autódromo eles consideram que o Up, quando ele está em estoque, o controle de tração é um pouco invasivo, aí tem os testes acelerados que mostram isso, mas enfim, para o dia a dia não vejo problema algum, não vejo grandes diferenças entre desempenho. Tem sim também um comentário para fazer sobre a questão de conforto, que é a diferença entre um carro e outro. Esse aqui está com aro 16, pneus 205/60, se não me engano, e o Up eu uso aro 16 também, pneu 185/55. Então, obviamente que no Up o pneu tem menor largura, e por padrão também o Up tem a suspensão um pouquinho mais firme, e esse aqui eu percebo que é um pouquinho mais macio. No dia a dia, né, lugares que tem ruas muito esburacadas, São Paulo, Rio de Janeiro, assim, tem pavimento ruim, dá para perceber um pouquinho de diferença. Tem um conforto de rodagem no T-Cross, mas o Up não é um carro ruim. Tem gente que fala que é duro, eu não acho que é duro. Eu já andei no Jetta que tinha 211 cavalos, aro 17, pneu perfil 45, e ele era bem mais firme que o Up. O Golf GTI é mais firme ainda. Então, assim, claro que depende de que tipo de uso que você faz do carro e enfim, que lugares que você trafega, se é muito esburacado, se o asfalto é bom, não sei, se você anda mais em cidade ou em estrada. Quando as estradas são boas, é bom ter um carro firme, com a suspensão que não é muito molenga. O que mais que eu posso comentar? Comentei um pouco de desempenho, um pouco de conforto. Óbvio que tem questões como o status, o estilo do carro, né? O espaço interno, enfim. Mas gostei muito de ter usado o Up durante esse tempo. Assim, é um carro que eu uso para o dia a dia, eu uso para ir trabalhar. E tem essas diferenças mínimas do dia a dia, né? Quando você vai estacionar num lugar e tem um flanelinha, alguém te perturbando. Quando você vai num carro pequeno como o Up, te perturba muito menos. Quando você vai num carro maior, mais vistoso, sempre tem um cara assim, né, que quer encher um pouco o seu saco, assim, essas coisas assim. Enfim, tem diferenças a favor e contra para cada um dos carros, né? Um carro pequeno tem essa agilidade, esse conforto de estacionar e de manobrar, e um carro maior tem suas vantagens de espaço interno e todas essas coisas. Por último, eu queria comentar até sobre questão de mercado, né? Para mim o Up, ele é meio que sem concorrentes, assim, porque qual é o carro... Enfim, agora, recentemente, a Chevrolet lançou o Onix na versão 1.0 turbo com câmbio manual. Então, e tudo bem, a Hyundai tinha também um carro turbo 1.0 manual, mas enfim, o Up pequeno como ele é, os outros carros são um hatch mais tradicional, né? O Up é um carro que tem uma proposta meio única, assim, né? Existem outros carros pequenos como Kwid, não sei o que, mas não tem nada a ver com a qualidade que o Up tem, com o motor, com a dinâmica, com a qualidade de construção, com o desempenho, o torque que ele tem, assim. E o T-Cross, quando eu comprei em 2019, era
câmbio manual, motor turbo era a única opção. Agora a Chevrolet veio com o Tracker também. E os outros carros são 1.6 câmbio manual, que era o Nissan Kicks e o Hyundai Creta, enfim, 1.6 manual ou nada, né? Então eu estou bastante contente com os dois carros, recomendo todos os dois. O Up, para quem anda com 2 pessoas a bordo, é excelente. Até para quem tem crianças, assim, tem filhos nessa idade de 7 a 10 anos, que já não anda mais em cadeirinha, leva crianças pequenas ali muito facilmente no Up. E o T-Cross é um carro excelente para quem procura espaço interno. O espaço no banco traseiro é impressionante como é generoso, tanto para a cabeça quanto para joelhos e para colocar 3 pessoas, enfim. Carro alto, assim, é bem prático para entrar e sair do carro, todas essas coisas, né? Então beleza, galera, é isso aí. Comentei um pouco sobre os dois carros, o que eu percebo assim de um e de outro. Eles são carros muito bons de dirigir, com abundância de torque e com desempenho, economia de combustível. E espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco das diferenças. E qualquer um dos dois, recomendo bastante. Os dois são carros que são muito agradáveis. Beleza, galera, vou ficando por aqui. Valeu, até mais.